General, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, o seguinte. O senhor recebeu alguma ordem do então ex-presidente Bolsonaro de que o senhor deveria cumprir uma ordem de golpe no dia 8? Deputado, boa tarde, de maneira nenhuma. O senhor recebeu alguma ordem falando assim, o povo vai invadir o Senado, a Câmara, o Planalto, o STF, e depois o senhor vai lá e dá cobertura? Não, senhor, de maneira nenhuma. Então o senhor recebeu uma ordem do Lula para que no dia 1º de janeiro o senhor desocupasse o pessoal de lá? Não, senhor. O senhor não recebeu uma ordem do Lula para desocupar no dia 2 de janeiro? Eu não teria acesso ao presidente da República. O comando do Exército não recebeu. O comando do Exército também não passou nenhuma ordem para o senhor para desocupar no dia 1, dia 2, dia 3, dia 4? Não, senhor deputado. O senhor recebeu, então, uma notificação lá do STF de algum pedido de processo do PSOL, ou do PT, ou de alguém aí da esquerda que pediu para desocupar a frente do quartel, e aí o ministro do STF foi lá e deu decisão e mandou para o senhor? A única ordem judicial que houve para a desocupação foi integralmente cumprida, é a ordem do dia 8 de janeiro. Então, antes do dia 8 de janeiro, o senhor não recebeu nenhuma decisão judicial, nem do STF, ninguém do comando da inteligência do governo, que, cá entre nós, inteligência, com G. Dias, que trocava mensagem com a relatora, fica a desejar. Mas não teve nenhuma ordem para o senhor arrancar ninguém de lá antes do dia 8? Não, senhor. Então tá. O senhor recebeu alguma ordem para munir aquelas pessoas que iam para frente? Ou alguém da equipe do senhor foi lá e deu armas para o pessoal invadir os 3 poderes? De maneira nenhuma, deputado. O senhor encontrou alguma bazuca, metralhadora, alguma arma ali dentro das manifestações ali em frente à praça? No dia 10, após a desocupação da praça, quando nós estávamos fazendo a limpeza da praça e preparando, foi encontrada dentro do lago um revólver. Só um revólver? Sim, senhor. Mas não tinha mais nada disso, só um revólver? Sim, senhor. Era um golpe com um Deputado revólver. Brudini, eu vou descontar seu tempo. É que dentro dos mas 3 só minutos eu posso pode perguntar é isso e que eu ia depois falar. os Não, 5 perfeitamente, é isso que eu ia falar. Pode prosseguir. Só o revólver. Tentando explorar um mais Pode rápido prosseguir. possível. Então tá. Senhor presidente, então fica a última pergunta. O senhor recebeu da relatora as perguntas para o senhor responder aqui pra gente? Não, senhor deputado. Bom, então não teve golpe, né? Eu acho que o golpe está na CPMI aqui, né? Então, bom, já que encerra o meu tempo de perguntas para o senhor, eu quero só dizer para o senhor que o que ocorre dentro das Forças Armadas, às vezes é um puxa-saquismo, um corporativismo de querer agradar o presidente ou quem estiver no exercício, e aí para puxar o tapete de alguns para tentar favorecer o crescimento de outros. Porque assim que o Lula já começou a passar do segundo turno, a gente tem ciência que alguns generais já começou a negociar com o novo governo, quem que vai assumir o comando de tal lugar, quem que vai pegar tal quartel, quem que vai fazer qual função, e um querendo puxar o tapete do outro para tentar ganhar o espaço do outro. Porque, cá entre nós, os generais também são servidores, que às vezes têm aspirações para subir o mais alto comando do Exército, também tem aquele negócio de puxar saco do presidente para tentar conseguir a promoção daquele espaço. Eu só falo para cada um dos generais que não estão lá pintando meio fio que nem o pessoal tá. Falo para cada um desses generais. Do mesmo jeito que vocês viram as costas, mentem e enganam, eu não estou dizendo que é o caso do senhor, mas que viram as costas, mentem e enganam para sua própria tropa, também virarão as costas para vocês. Do mesmo jeito que estão deixando violar os direitos dos militares, no caso do Braga Neto, do Cid, também vai chegar a hora de virarem as costas para o senhor, para todos os outros generais que estão lá. Infelizmente, o tempo não perdoa a traição, principalmente daqueles que não honram a farda. Não estou dizendo que isso seja o caso do senhor, mas estou dando um recado para o Exército Brasileiro. Se alguém do Exército Brasileiro vier pedir alguma emenda para mim, ou qualquer recurso, eu vou pedir para orçar quanto que custa uma lata de tinta e um rodinho para pintar meio fio. Porque se eles não respeitam a própria farda, não estou dizendo que é o caso do senhor, mas se eles não respeitam a própria farda, não tem que dar exemplo para ninguém, dar moral para ninguém. Agora eu gostaria de pedir um vídeo que está aí reservado. Passa ele para mim, por favor. Agora, exatamente porque ele é inconstitucional. Não poderia ter feito nunca. E a gente não utiliza as Forças Armadas para garantir lei e ordem decorrente de uma manifestação como a de ontem. Até porque os casos de depredação, os casos de vandalismo seriam facilmente controlados pelo policiamento que tinha. Ali houve infiltração, claramente. Nós temos fitas que mostram que houve infiltração para acabar com a manifestação. As imagens são violentas, precisava sim ter policiamento, mas não os militares. Segurança pública não se faz com os militares, eles não são preparados para isso e nem gostam de fazer isso. Não é papel deles. Bom, presidente, esse aí é Gleisi Hoffmann, presidente do PT em 2017, reclamando que havia infiltrados naquela manifestação deles, daquela época, e está dizendo, relativizando a questão do vandalismo e depredação. Mas, presidente, tem um assunto que eu ainda gostaria de encerrar,
que trata de um caso sério da comissão. Essa comissão está sendo ignorada por todos, presidente. Ela está sendo ridicularizada por todos. A partir do momento que a gente não tem uma medida dura sobre as imagens do Ministério da Justiça, a população começa a falar qual é o critério. E aí eu peço ao senhor, dê uma palavra dura quanto ao ministro da Justiça, da mesma forma que na última sessão o senhor deu uma palavra dura sobre o ministro Cássio Nunes, daquela decisão que ele deu de que a pessoa não precisava vir. Deu uma palavra dura em relação à relatora, ainda que não vá mudar a relatora. Mas há um questionamento, ela mandou as mesmas perguntas para os hackers, para o hacker que veio, ela mandou a pergunta e pediu a resposta. Ela mandou a pergunta e pediu a resposta para os outros convidados ou aqueles convocados que estavam aqui. Ela vai agora continuar mandando a pergunta, sem ser pelo WhatsApp, mas agora por papel? Ela vai fazer como? Ficou uma suspensão, presidente. Como que vai ser conduzido daqui para frente? E nada contra, eu não estou falando aqui com a Elisiane como pessoa, Elisiane, tá? Não estou pessoalizando. Mas o fato é que seu chefe de gabinete, de uma forma muito grave, te comprometeu de uma maneira geral. Então, todas as perguntas que a gente vê, às vezes a gente vai duvidar. Quando ela é mais ríspida com alguém, é porque às vezes não combinou. Ou será que combinou até para ser ríspido? Não tem mais agora como ter certeza de nada nessa CPMI. O resultado da CPMI, se terminar em pizza, vai ser uma vergonha para todo mundo. Então eu sei, presidente Arthur Maia, que o senhor tem uma história muito importante, isso daqui é um dos momentos mais importantes da carreira política do senhor, e que o senhor não vai deixar isso ser jogado goela abaixo por ninguém. Então, em respeito à sua história e à história de todos os parlamentares aqui, eu peço que seja feita uma revisão, eu peço para que também seja solicitado a quebra de sigilo telefônico dos assessores da relatora e também dos últimos convidados que passaram por aqui. Muito obrigado. Eu já estava até comentado aqui com a relatora que eu estava estranhando demais que nessa 18ª reunião da CPMI que o deputado Rogério Corrêa não iria voltar para usar o tempo que a liderança do governo tem direito. Mas então, como ele chegou, como era de se esperar, eu passo, antes de passar a palavra, entretanto, eu quero responder ao deputado Brunini, dizendo, deputado, que o senhor sabe perfeitamente, naturalmente, que o senhor está falando para os seus eleitores, eu respeito isso, obviamente, o senhor faz aqui o discurso para o seu eleitorado, é compreensível. Mas, obviamente, que não será o que o senhor chama de palavra dura, minha, que vai fazer chegar aqui as imagens que o ministro já disse que foram deletadas, que os senhores mesmo pediram ao Supremo Tribunal Federal que não foi deferido o seu pedido. Portanto, não use desse expediente como se eu tivesse essa condição de tomar esse poder da mesma forma que não cabe a mim, deputado. Não cabe a mim fazer reprimenda a trabalho de ninguém. Eu só faço reprimenda aqui quando tentam avacalhar os trabalhos da CPMI. Eu não tenho nenhuma, aqui entre nós, aliás, não há nenhum nexo de submissão de ninguém a ninguém. Não sou eu que vou dizer que o trabalho da relatora está certo, está correto, para mim está bom. Então, e outra coisa, até ficam muitas pessoas, muitos deputados, colocando nas redes sociais que eu deveria mudar a relatora, imagine. Né? Não, mas isso é o que só aparece na minha rede social. Né? Então eu quero dizer que essas palavras, jogando sobre essa presidência, exigências que nós não temos nenhum poder efetivo para cumprir, eu penso que não são justas para com essa presidência. Eu passo a palavra